O tema de hoje é: façam o que digo, mas não façam o que eu faço. Este é um problema muito comum com os líderes cristãos. Eles dizem para fazer uma coisa, mas eles mesmos fazem uma coisa completamente diferente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como fica essa situação? O presente vídeo faz parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos temas fundamentais para viver uma vida cristã construtiva e que nos leve aonde precisamos ir. Então vamos ao tema. Façam o que digo, mas não façam o que eu faço. Eu mesmo já vivi experiências em que eu estava numa igreja e eu vi um pastor ou pastora falando de púlpito, pregando uma determinada mensagem. E eu, por acaso, conhecia na vida privada esse pastor ou essa pastora. E eu sabia que ele ou ela não fazia aquilo que estava pregando de púlpito. E é muito difícil esse tipo de situação, porque você ouve a pessoa pregando alguma coisa e pregando algo realmente importante que precisa ser feito, mas você sabe que a pessoa não faz isso. Ela está pregando aquilo que ela não pratica. Elas dizem para fazer alguma coisa que elas mesmas não fazem. Isso é muito ruim. Eu me lembro que, quando isso aconteceu, certas vezes, eu não consegui mais prestar atenção no que estava sendo pregado. E isso é muito ruim, porque você vai para a igreja e você quer participar de todas as atividades, inclusive da pregação. Por que que isso acontece? Porque você tem um pastor ou uma pastora pregando de púlpito alguma coisa que ele ou ela não faz. Ele ou ela diz para fazer determinada coisa que ele ou ela mesmo não cumpre. Muito ruim esse tipo de situação. Há duas razões para tal tipo de comportamento. A primeira razão é o auto-engano. Se você procurar aqui no canal, existe uma live completa sobre auto-engano, onde nós detalhamos essa questão com profundidade. Mas trata-se essencialmente uma situação em que o pregador ou pregadora encontra desculpas para si mesmo, para se justificar. Ele ou ela acha que está fazendo a coisa certa, ele ou ela acha que não errou, mas errou. E muita gente faz isso sem perceber, muita gente se auto-engana sem perceber, muita gente se auto-engana sem ter uma ideia de que está fazendo um mal para si mesmo ou para as outras pessoas. E auto-engano é uma coisa muito ruim, porque a pessoa não está sendo insincera, a pessoa não está sendo mentirosa, no sentido que ela sabe que alguma coisa que ela está fazendo está errada. Não, ela se engana, ela acha que está fazendo a coisa certa, ela encontra desculpas para si mesma e ela faz aquilo sem perceber que está cometendo uma falha séria. Um bom exemplo de uma pessoa auto-enganada é o rei Davi, depois que adulterou com Batseba. E o interessante é que a Bíblia não conta que ele se deu conta do que tinha feito. A Bíblia não fala o que ele pensou, como ele se auto-enganou, mas ele se auto-enganou, porque ele não fez nada, ele não se arrependeu. Foi preciso que Deus mandasse um recado para que ele pudesse se dar conta daquilo que tinha feito. Isso é muito comum. O pregador ou pregadora se auto-engana. Eu me lembro de um caso de um grande pastor do final do século XX, talvez fosse naquela época a maior figura do mundo evangélico, e que cometeu dois deslizes seríssimos. E depois ele veio ao público se
penitenciado o que tinha feito, e ele falou: olha, eu me desviei aos pouquinhos, um pouquinho todo dia, e eu não percebi. Eu fui me desviando, fui me desviando. Então, esses pequenos desvios diários somados num tempo maior levaram a um grande desvio. Auto-engano é uma coisa muito comum. E muitas vezes a pessoa que está pregando fala esse tipo de coisa porque ele ou ela não percebe que está descumprindo aquilo mesmo que está pregando. A segunda possibilidade que leva um pregador a ir para o púlpito dizer um negócio e, na verdade, na prática, fazer outro, bem diferente, é mais séria. É a hipocrisia. Também existem muitos líderes cristãos hipócritas. Aí a pessoa sabe que está errada, ela sabe que está pecando, mas ela precisa aparentar que está fazendo tudo certo. Então, ela veste uma máscara de bom cristão, ela veste uma máscara de pessoa cumpridora das suas obrigações, ela prega aquilo que ela não faz. Ela prega honestidade e não é honesta com o dinheiro da igreja. Ela prega com paixão e não tem compaixão. Ela prega que a pessoa tem que ter controle dos seus próprios sentimentos e ações e é um tirano, uma tirana dentro de casa, com seu esposo, esposa ou filhos. A pessoa prega uma coisa e é outra, porque ela é hipócrita. E a hipocrisia, infelizmente, funciona. Existe um ditado que diz assim: não é possível enganar todo mundo todo o tempo. E esse é um ditado muito correto. Repito, não é possível enganar todo mundo todo o tempo. Mas isso significa que é possível, sim, enganar algumas pessoas por muito tempo, ou muitas pessoas por pouco tempo. Vamos ver o primeiro caso. É possível enganar poucas pessoas por muito tempo. Então, o pastor pode enganar uma igreja, que não é um grupo tão grande de pessoas assim, por muito tempo. E há vários casos. O mais conhecido, talvez, dos últimos anos é aquele pastor americano, Jim Jones, que acabou levando toda a sua congregação ao suicídio coletivo. O cara enlouqueceu e levou a sua congregação à loucura. Ele enganou aquela congregação até o final da vida das pessoas. Uma coisa horrível, um troço inacreditável, mas que aconteceu. Então, é sim possível enganar algumas pessoas por muito tempo. Agora, a Bíblia fala muito sério quanto essas duas questões, tanto contra o auto-engano quanto contra a hipocrisia. Não é porque é auto-engano que a pessoa está desculpada. Não é porque ela se auto-engana que ela está livre para fazer o que quer. Não. No caso do rei Davi, que eu citei, no adultério com Batseba, que ele se auto-enganou, em dado momento, Deus esperou que Davi entendesse, pedisse perdão, em dado momento, como Davi nada fazia, Deus mandou o profeta Natã falar com ele. E o profeta foi, até com muito medo. E ele deu um saculejão no rei e acordou, entre aspas, o rei do seu auto-engano e fez com que o rei acabasse dando conta da barbaridade que tinha cometido. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 10. E Davi foi punido seriamente, gravemente, pelo que tinha feito. A vida de Davi nunca mais foi a mesma depois desse pecado horrível que ele cometeu. Então, fica claro que Deus não aceita o auto-engano como desculpa. Quer dizer, o pastor ou pastora que sobe lá no púlpito e prega algo que ele mesmo não faz e se auto-engana dizendo, encontrando desculpas para si mesmo, não é desculpado por Deus por causa disso. Porque essa pessoa conhece a Bíblia, sabe o que Deus pede e não podia estar fazendo aquilo. Agora, é pior ainda a ação de Deus contra os hipócritas, aqueles que sabem que estão errados e se escondem. É pior ainda.
Jesus chamou essas pessoas de túmulos caiados de branco por fora e dentro cheio de podridão. Olha que frase difícil, que coisa dura que Jesus falou contra os hipócritas. Está lá em Mateus 23, 13 a 39. E ele alertou que haveria enorme rigor no julgamento dessas pessoas no juízo final. Quer dizer, hipocrisia é uma coisa que Deus abomina. Agora, como nós que sentamos na congregação e ouvimos um pastor ou pastora pregar e percebemos que ele ou ela não está falando daquilo que faz, como devemos reagir? Lembra que eu disse que comigo uma vez eu não consegui nem ouvir direito mais a pregação, etc., por causa disso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente for exigir perfeição do pregador, ninguém poderia falar nada, porque todos pecam. Eu não poderia estar fazendo esses vídeos aqui porque eu peco. Então, a gente tem que olhar para a pessoa que está lá em cima do púlpito e dizer, não, ela está transmitindo uma mensagem, mas ela não é perfeita. E Deus sabe disso. E Deus escolheu transmitir o seu evangelho através de pessoas. Ele podia transmitir o evangelho através de anjos, se ele quisesse. Ele escolheu pessoas. E ele sabe que as pessoas que pregam o evangelho não são perfeitas. O próprio apóstolo Paulo, a maior figura cristã da história do cristianismo, disse: eu sou imperfeito, eu peco. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Então, eu sou imperfeito, eu peco. O próprio apóstolo Paulo falou isso. Então, tenha em mente que quem está pregando a mensagem para você não é uma pessoa perfeita. Não espere e não cobre perfeição de quem está lá em cima falando. Segundo, aprenda a separar o conteúdo da mensagem de quem a transmite. A credibilidade da mensagem é dada pela Bíblia. Se o que a pessoa está falando está de acordo com a Bíblia, a mensagem tem credibilidade. A mensagem está certa. Mesmo que quem esteja transmitindo a mensagem não esteja cumprindo aquilo que está falando. A credibilidade da mensagem tem a ver com a credibilidade da Bíblia, não com a credibilidade de quem está falando. O que você tem que julgar é se é bíblico aquilo que está sendo dito. Agora, eu reconheço que é difícil aceitar uma mensagem quando o mensageiro não tem credibilidade. Eu mesmo tenho essa dificuldade, mas a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa olhar para o conteúdo da mensagem, não para a pessoa que está transmitindo a mensagem. E outra coisa, aprenda a depositar sua esperança na Bíblia, no cristianismo, nas promessas de Deus, naquilo que Jesus nos ensinou, e não nos líderes que transmitem as mensagens. Eu sei que há muitos líderes carismáticos, as pessoas ficam impressionadas, criam um vínculo forte com aquele líder que fala, que prega bem, etc., e deposita a esperança no líder. Não, a sua esperança você deve depositar em Deus, você deve depositar nas coisas de Deus, e não na pessoa que eventualmente está liderando, dirigindo a palavra. Esse é um ensinamento importante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, nos recomende nas suas redes sociais, porque o nosso objetivo aqui é divulgar o Evangelho. É só isso que nós queremos fazer, falar de Jesus Cristo e da sua mensagem. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.